Eu vou começar aqui, CUDA em sistemas embarcados com a NVIDIA Jetson Nano. O professor Marco já fez uma atualização minha, aí eu só faço um pequeno adendo. Eu era engenheiro de aplicação de campo sênior e evangelista técnico na Toradex até semana passada. Essa semana eu comecei como líder técnico em software embarcado na Control ID. A Control ID, para quem não conhece, é uma empresa brasileira, líder no mercado de controle de acesso. Então, possivelmente, quando vocês forem fazer estágio, começar a trabalhar em alguma empresa aí, o controle de ponto, por exemplo, há uma grande chance de controle de ponto ser da Control ID, que é uma empresa que já está bem consolidada e tem equipamentos com preço, custo acessível e bem competitivo. E, fora isso, tem toda uma gama de equipamentos aí que trabalham com controle de acesso, via biometria, facial, né, tem equipamentos que usam câmera para reconhecer pessoa, e inclusive um dos projetos que eu estou trabalhando nesse exato momento é um equipamento que faz controle facial, e a gente adota algoritmos de machine learning nesse equipamento, para reconhecer que o que está ali diante do equipamento, em vista da câmera, é uma pessoa e não uma imagem, uma pessoa chegando com a foto ali para tentar se passar. Então, é um negócio muito interessante, é um projeto muito bacana. E aí eu assumi agora, recentemente, a posição de líder técnico do time de desenvolvimento ali de software embarcado da empresa. Então, vamos que vamos. Do resto, basicamente a mesma coisa. Sou engenheiro de computação, coifas em embarcados, dou aula aqui em cursos e pós-graduação e afins. Gosto de conversar e falar bastante. Alguns de vocês talvez conheçam, e se não conhecem, eu recomendo vocês que tentem, pelo menos, saber o que é e fazer alguma pequena, simples, breve experimentação que seja com esse tal de CUDA. Cuidado, CUDA em inglês não tem nenhuma brincadeira maléfica, né? Mas em português a gente sempre vai tender a fazer algumas piadinhas aí, né? Mas CUDA é uma plataforma de computação paralela e um modelo de programação desenvolvido pela NVIDIA, que vocês conhecem aí, é uma empresa multinacional aí, famosa nos segmentos de chips gráficos. Então, uma grande quantidade de notebooks, computadores, desktops e afins já usam há algum tempo chips da NVIDIA. Então, a placa gráfica, todo mundo aí sabe que ela é necessária para você renderizar ali cenários, gráficos, por assim dizer, é essencial para jogos, porque você tem ali cenários em 3D com iluminação, renderização de cenários e afins. E até é curioso falar sobre isso, esse tópico, o meu mestrado foi voltado à aceleração de processamento de imagem em placas gráficas embarcadas. Só que no tempo do meu mestrado, a gente não tinha CUDA, não tinha essas outras tecnologias mais difundidas em embarcados, que é quando você tem essas arquiteturas de alto nível para você rodar código computacional matemático, dedicado nas placas gráficas. Isso é uma tecnologia mais recente, a possibilidade de executar isso é uma coisa mais recente. Na época do meu mestrado, isso já não era difundido em embarcados. Aí o tópico do meu mestrado foi como a gente injetar código matemático, fazer com que a GPU ache que está renderizando um cenário, sendo que, na verdade, ela está ali realizando algum processo matricial complexo e te dá o resultado de uma forma muito mais rápida do que você faria pela CPU tradicionalmente. A título de exemplo, no meu mestrado eu consegui um ganho de desempenho de cerca de 10 vezes, para vocês terem noção, só com essa estratégia, mesmo contando ali um certo overhead ali que a gente tem, né, eu vou falar disso mais para frente, que todo esse processo tem ali, alguns de vocês aí que forem mais avançados nos cursos de vocês de computação, sabe ali que tem processo que você copia memória para processador, para registrador e afins, tem esses processos aí, eles tomam um determinado tempo, mas, às vezes, o ganho que você tem de desempenho, ele compensa em muito todo esse processo de você ficar copiando a coisa para aqui e para lá, para aqui e para lá, CPU, GPU, GPU, CPU, e assim em diante. E aí, se eu não me engano, acho que em meados de 2008, ou até um pouco antes, a NVIDIA começou a soltar aquelas GeForce Série 8. Foi nela que começou essa onda de CUDA, que já estavam tendo pesquisas de você utilizar as placas gráficas que têm processadores muito dedicados a fazer cálculo matemático para você acelerar a execução exatamente de processo matemático, não necessariamente cenário, não necessariamente jogo,
mas você executar ali, sei lá, computar determinante de uma matriz 1000 por 1000, por exemplo, né? Então, para que isso? Eu não sei, mas eu estou citando um exemplo. Então, nesse caso, começaram a ter muitos projetos nesse sentido, porque uma placa gráfica, ela pode ter fácil, coisa aí de 100, 200 mil núcleos que conseguem executar código paralelo. Um processador hoje, dos melhores que tem aí, e mais caros, a coisa chega ali a 12, aí com tecnologia de hyperthreading que fala, né? Viraria ele 24 núcleos, coisas nesse sentido, e processadores assim, exorbitantemente caros. Mas a GPU já hoje, você tem aí GPUs que tem mais de 1000 núcleos que você consegue ali paralelizar para execução de código matemático. E não é à toa que hoje tem tido muito aí, quem tem acompanhado o mercado de criptomoedas, como que os mineradores de criptomoedas têm utilizado muito de placas gráficas para fazer mineração. Então, os caras ali limpam as lojas de informática comprando essas placas gráficas mais poderosas, porque eles já têm os softwares que rodam algoritmos de mineração de criptomoedas nas placas gráficas. Eles não pegam essas placas para jogar. Os caras compram ali RTX 3090, 3080, placa que custa 11 mil reais, eles não pegam isso para jogar. Eles pegam isso para deixar ali ligado 24/7 minerando Bitcoin. Então, ou Ethereum, outras criptomoedas tem por aí. Exatamente porque a gente tem hoje essa possibilidade de executar código nas GPUs. CUDA é uma das plataformas que permite fazer isso e está muito bem estabelecido hoje por conta de todo o esforço que a NVIDIA tem feito nesse sentido. Existem outras opções além de CUDA. Eu vou citar aqui depois, porque eu gosto de mostrar as outras opções que a gente tem no mercado, opções de uso, pesquisa. Mas o interessante de CUDA é que tem todo um suporte por trás, bibliotecas muito bem feitas, muitos exemplos, uma comunidade de desenvolvedores por trás. Então, a chance de você achar algum suporte para o que você quer fazer, para você aprender, para você desenvolver, entender o que é muito maior do que outras opções esotéricas que você às vezes encontra por aí na internet, né? Então, vamos voltar aqui só falar todo esse adendo para dar uma apresentação aí mais detalhada a respeito disso. E com o CUDA, que é essa plataforma da NVIDIA, você consegue executar código de propósito geral em placas gráficas, em processadores gráficos. Com CUDA, desenvolvedores são capazes de acelerar a execução de aplicações computacionais por meio do acesso dos recursos das GPUs. Então, você paralelizar ali uma coisa em 1000 threads, 100 threads, por exemplo, que vai executar ali numa GPU, fazer o processo e te dar um retorno. CUDA hoje tem suporte às principais linguagens, C, C++, Fortran, acredite, Fortran porque é muito utilizado para processamento matemático pesado, Python, MATLAB e outras. Não preciso nem mencionar que CUDA hoje tem tido um grande apelo em áreas como ciência de dados, tá? Aprendizado de máquina, deep learning e afins. Bastante, muito, tá? E o que acontece em geral é que a parte sequencial da grande maioria das aplicações que começam a trabalhar essa abordagem de usar CPU, usar GPU, a parte sequencial ela roda na CPU, seu processador convencional. AMD, um Intel, ou até mesmo, como no caso aqui da NVIDIA Jetson Nano, um processador ARM. Você pode ter processadores ARM ou processadores que têm seus núcleos ali para você paralelizar alguma coisa também, ok? Mas a parte computacionalmente pesada e muito paralelizável, faço esse foco, a gente joga para a GPU. Porque lá a coisa vai conseguir ter um desempenho muito maior do que se você fosse rodar puramente só na CPU. Então, normalmente, você tem a sua aplicação, você escreveu ali, vamos supor, por exemplo, que você vai ter uma aplicação que fica rodando aqui em looping, e ela está basicamente fazendo execução de algoritmos aqui de reconhecimento facial. Reconhecimento de pessoas, reconhecimento facial. Uma coisa que você tem que entender é que tem duas diferenças entre identificação e reconhecimento. Então, às vezes você reconhece ali que tem uma face, mas você também identifica de quem é aquela face. Então, a sua câmera, quando você vai tirar foto, ela marca aquele quadradinho ao redor do seu rosto. Aquilo quer dizer que ela sabe que ali tem um rosto.
mas ela não sabe que aquele rosto é o André, é o professor Marcos, é Elias, Pablo, outros que estão aí assistindo. Ela não sabe isso, só sabe que aqui tem o rosto. Então, existem algoritmos que fazem esse processo de você ver, é relativamente, é computacionalmente pesado, mas não tanto quanto você pegar e saber que a pessoa que é aquela face. Então, acho que é identificação facial, acho que um é reconhecer fácil ter identificado qual que é a face, identificar qual que é a face, né? E aí você está rodando um algoritmo nesse sentido, você pega ali o quadro da câmera, webcam, o que quer que seja, aí você tem que executar esse algoritmo de identificar quem é a pessoa, que é pesado. E outra, você não quer que um algoritmo desse que vai estar executando ali, ele vá rodar e ali, tipo, 10 segundos depois, ele fala quem é a pessoa. Se isso fosse acontecer na prática, essa aplicação estaria fadada ao fracasso. Nenhuma pessoa, você às vezes não tem nem paciência para esperar a página acabar de carregar, que dirá você esperar você ter paciência para uma aplicação te reconhecer. Então o negócio hoje tem que ser muito rápido, muito rápido. Então, a parte computacionalmente pesada, você tem que usufruir do seu recurso de máquina e jogar ali para o coprocessador, o suporte que você tem, que vá fazer isso da forma mais rápida possível. Então, você pegou ali sua imagem, quero saber quem está ali. Manda isso para um código que você desenvolveu com suporte de programação para aquela placa gráfica, para aquele chip, para aquele processador. Ele vai executar isso. Você pode continuar executando aqui outros códigos e afins, e no fim desse processo, a aplicação ela tem ali o suporte para juntar o resultado de ambas as partes e a aplicação seguir o fluxo dela ali em outras decisões, em outros processos quaisquer. Mas a sacada é que esse processo que tomaria muito tempo se feito na CPU, ele é aqui realizado de forma muito mais rápida, e você vai ter o resultado aqui para garantir uma fluidez na execução daquele processo, na execução daquela ação. E, normalmente, a parte computacionalmente intensa, ela não corresponde a códigos enormes, não é um código gigante que você joga na GPU, mas você joga tarefa, você tenta realmente dividir para conquistar. Você pega uma grande e complexa tarefa, divide ela em partes, programa a CPU para executar aquilo e obter para você depois de volta o resultado daquele processo. E isso aqui é um dos exemplos do que tem tornado possível hoje, casos como robôs móveis aí para cuidar de casa, com reconhecimento de imagem, reconhecimento de objetos ao longo da casa, ou até casos aí como, por exemplo, esses carros autônomos, né? A título de curiosidade, uma das primeiras versões do computador de bordo dos automóveis da Tesla usava chips da NVIDIA com aceleramento gráfico ali, usando os aceleradores gráficos ali para fazer processamento das câmeras de vídeo, identificação de objetos, obstáculos e afins. Uma das primeiras versões ali usava chips da NVIDIA, até que eles começaram a ter mais dinheiro e começaram a fazer os projetos dos próprios chips deles, seguindo uma abordagem, claro, parecida, né? E imagino que vocês devam ter estar um pouco curiosos a respeito de como que funciona. Como que a gente adapta isso? Como que a gente escreve código CUDA? Sempre em CUDA, o objetivo é você pegar operações que você possa dividir em partes para você jogar isso para ser executado no chip gráfico. Então, você vai ver isso muito comum em quais tipos de situações? Cálculo vetorial, cálculo matricial, porque nesses casos, você tem aqui, vamos supor, você está fazendo esse cálculo aqui, CAXPI, onde você tem aqui um determinado tamanho, você vai ter aqui um determinado escalar, você vai ter aqui ponteiros indicando aqui o seu vetor X, o vetor Y, e você vai fazer essa operação resultante. Você vai pegar aqui um escalar, multiplicado aqui para o item a item para um vetor, somado aqui para o item a item de outro vetor também, que por fim vai te dar o resultado como sendo um outro vetor ali, resultado desse processo. E aí, numa operação convencional, se você fosse fazer isso aí no C++ raiz ali, não deve ser mais, code blocks, que é que seja no seu computador, e cruzando os dedos para fazer certo na prova ali de computação, né? O que você faria? Forzão, raiz, percorrendo de 0 até o tamanho do vetor, fazendo incremento unitário, e realizando a operação item a item desse vetor. Dá um nó na cabeça, mas quando você está passando referência de memória, isso aqui está passando a referência da primeira posição daquele vetor,
e você pode sair percorrendo o tamanho disso, e isso vai funcionar. Você vai estar percorrendo essa aqui por referência de memória, item a item daquele vetor que você está passando para esse método. E aí isso vai te dar o resultado final aqui da sua operação, e por fim aqui depois você pode fazer deslocamento binário, fazer execução disso aqui em um ou mais elementos e afins. Então, aqui daria um exemplo do que você estaria fazendo isso num compilador C convencional, executando no seu processador. Para CUDA, existe hoje suporte para você conseguir usar métodos e anotações para você rapidamente adaptar um código que você já tinha, de forma que ele possa ser paralelizado e transportado para um chip gráfico. Então, você indica métodos que são de escopo global, para poder ter o manuseio ali de transferência de memória entre CPU, GPU, vice-versa, né? Você injeta ali, executa e tem um retorno ali da chamada do método. Aqui, as referências de blocos de operação aqui, normalmente usa blocos e threads para você determinar como, com, quem, onde essas operações vão ser executadas, né? Então, a multiplicação por um com soma de outro e afins. Uma vez feita essa operação aqui na GPU, aí lembra que eu tive falando aí quase como um mantra para vocês, que a gente sempre copia coisa de um lado para cá, de um lado para cá, de lado para lá, de lado para cá. E aí, aqui você executa o código na GPU, e depois tem o momento de você pegar isso de volta, porque se você não pegar isso de volta, isso fica no chip gráfico. Você executa aquilo lá, mas você tem que pegar de volta. E aí tem esses métodos na API do CUDA, que é o CUDA manCopy. Então, você passa os parâmetros que você quer, e aí ele faz a cópia host to device, que você está copiando da CPU para GPU, e depois copy device to host, que é o de volta, que você copia da GPU para CPU. Então, aqui, no caso, antes de executar esse CXPI aqui para 1 milhão de elementos, você basicamente começa a carregar seus vetores na GPU, você carrega esses elementos de memória na GPU, e aí você manda ela executar a sua função, passando inclusive aqui a dimensão aqui de trabalho que você está executando. Feito esse trabalho, você faz a cópia de volta. Então, aqui é uma coisa que assusta quem está começando a trabalhar com isso, porque a gente não está habituado a ter que fazer esse tipo de recurso. Normalmente aqui o seu processador já está fazendo várias alocação de registro, memória, essas coisas para você. Quando não, você está mais habituado com manipulação de ponteiros e estruturas. Né? Mas aqui você já tem que fazer isso porque você está copiando memória entre elementos distintos. Mas é um pequeno preço a se pagar para um grande ganho de desempenho. Grande mesmo, não estou sendo irônico. E aí, a lógica de funcionamento em geral é para a gente ter, basicamente, esse tipo de ganho de desempenho. Numa aplicação convencional, você tem um preâmbulo que é basicamente o seguinte. Toda vez que você está inicializando variáveis, inicializando componentes, inicializando métodos, objetos e afins, esse é o preâmbulo. Você está fazendo, basicamente, arrumando a casa. Uma vez que você arrumou, a coisa começa a acontecer. Você faz ali um bloco que tem muito processamento. Em alguns casos, às vezes, você tem até algum processamento que pode ser até paralelizável, se você tem um processador que é multicore, mesmo sendo o i7, AMD, o ARM. E, no fim, você tem um epílogo, que é o final da sua aplicação, onde você junta todas as partes aqui que foram paralelizadas, o resultado de todo o seu processo, você tem o fim ali de sua aplicação. Um resultado de algum processo matemático. Isso aqui pode ser um algoritmo que funciona de forma linear ou em looping, né? Então, você pode ter uma coisa aqui que fique sequencialmente funcionando mais ou menos nesse sentido. Então, não quer dizer que seja assim, correu, acabou, morreu, parou. Não, você pode ter aplicações que fiquem seguindo ali em loop. Hoje, com esses coprocessadores, eu pego esse material aqui que tomou por base, quando lá atrás começaram a ter processadores digitais de sinais, então não é de hoje que a gente tem coprocessadores de suporte em processadores. Já há um tempo, vários fabricantes começaram a integrar chips adicionais, como processadores digitais de sinais, que até então eram o estado da arte para a gente lidar com som, com vídeo.
decodificador de vídeo de alta resolução, 4K, HDMI, afins. E quando não, agora as placas gráficas dedicadas para isso. Mas antes de ter as placas gráficas, qual que era a alternativa? Ter processador digital de sinal. Então, aqui é basicamente o mesmo sentido, onde você tem o setup da sua aplicação. Você pode disparar a parte computacionalmente pesada para ser executada na GPU, DSP e afins. E aí você pode ainda assim, continua executando aqui o que quer que seja da sua aplicação, mesmo em processadores aí que tenham mais de um núcleo. E seguindo num ponto, você pode pegar o resultado do processo que você jogou para o coprocessador, fazer o sincronismo desses dados e finalizar sua aplicação ou finalizar seu processo. E, de novo, mesmo vale igual eu falei para lá, isso pode ser um processo que ocorra recorrentemente, em loop, um while infinito, enquanto alguma condição for verdadeira e por assim em diante. Então, esse aqui eu tirei do material de Coombs e Prabhu, 2011, que realmente fez uma análise sobre ganhos de desempenho usando o DSP. Mas veja que de 2011 para cá muita coisa mudou. Não tinha ainda essas tecnologias mais avançadas aí de placas gráficas dedicadas. Nessa época era realmente esses DSPs, tal como mostrei aqui nesse gráfico para vocês. Então aqui foi, quem tiver curiosidade depois para ler a minha dissertação de mestrado, né? Intitulada aqui Proposta para Aceleração de Desempenho de Algoritmos de Visão Computacional em Sistemas Embarcados. Aí a minha estratégia nesse caso aqui, para minha dissertação de mestrado, eu usei OpenGL para sistemas embarcados. OpenGL é usado para renderização de cenário. Você pode fazer jogo, você pode fazer um cenário em 3D. E ES foi a vertente que eles criaram, a abreviação da sigla Embedded System, voltado para placas gráficas de sistemas embarcados. E foi a proposta de usar isso para você esconder algoritmo matemático, fazer que a GPU está achando que está renderizando o cenário, mas na verdade ela está executando um processo para você. Por quê? O OpenGL, ele tem recursos ali para você realizar cálculo vetorial, cálculo matricial. E isso como se fosse parte do cenário. Aí, hoje a gente tem uma grande quantidade de placas gráficas, inclusive nesses celulares aí comuns, que são compatíveis com OpenGL ES. E técnicas como essa, quando você não tem suporte com uma API de mais alto nível, como CUDA, acaba sendo a alternativa que você pode ter em mãos para acelerar ali algum recurso que você tem. Que você precisa. Se você tem ali a necessidade de executar se você tem ali a necessidade de ter suporte para algo como CUDA, OpenCL, que eu vou citar logo mais, aí você busca outras opções. Talvez isso não seja mais tão necessário. Mas, como sempre, às vezes a gente sempre enfrenta trabalhos muito complexos e tem que caçar também soluções complexas para extrair ali até a última gota do que o sistema embarcado pode oferecer. Tá? E aí, todo o mote para a gente trabalhar com placas gráficas é o bom e velho dividir para conquistar. Porque quanto muitos mais são capazes de fazer cada qual sua parte de trabalho, a união de todos faz a força para que no final ali a gente tenha o melhor mundo possível, o melhor resultado possível. Então, para vocês terem noção de como que a gente tem mundos diferentes aqui comparando CPU e GPU, uma CPU moderna, ela vai ter aqui seus núcleos, cada núcleo vai ter suas unidades de controle, cada núcleo vai ter seu cache L1, que é uma memória RAM de alta velocidade ali para maior acesso entre as instruções e dados que o processador está executando. Então, L1 é uma das memórias de mais alta velocidade que a gente tem até hoje. Ela é que está ali intrinsecamente ligada e mais intimamente ligada com o núcleo. Depois disso, vem as memórias L2 e depois disso as L3, cada qual numa espécie de hierarquia de caching de memória que os núcleos usam durante os processos que eles estão executando as instruções. Em outras palavras, quanto maior as memórias que você tem aqui de caching, significa que mais dados o processador consegue lidar por vez. Então, aí tem um porém. Essa memória, ela é muito cara. Então, por isso que processadores que têm essas memórias, tem mais memória L1, L2, L3, são processadores caros, muito caros. A memória é cara, ela faz o chip ser maior.
Aí tem a memória, aqui seu processador teria acesso à memória DRAM, e aqui fazendo parte como a execução da CPU. Isso, considerando um processador muito moderno, razoavelmente de 4 núcleos. A gente hoje já tem processadores de 4, 6, 8 núcleos aí, né? GPU, cara, aí o negócio parte para ignorância. Aí o negócio parte ali para 100 núcleos, 200 núcleos, como eu falei para vocês, tem chip aí de 1000 núcleos. E aí isso permite com que a estratégia aqui para você trabalhar com isso, ela muda absurdamente. A forma como o fabricante implementa, né, os mecanismos de controle, de caching, a comunicação entre os núcleos para execução de tarefas, o caching aqui entre os resultados dos núcleos também. Então, quem tiver curiosidade, tem todo o material sobre essa arquitetura da NVIDIA. Eu não vou entrar aqui aprofundar, porque senão isso seria toda a palestra só sobre isso. Mas a NVIDIA, ela não abre tudo, porque isso tem muito da propriedade intelectual dela, mas ela abre bastante detalhes sobre como que é mais ou menos a arquitetura dela para fazer a parte de processamento de propósito geral na GPU. E aí, basicamente, muito do que a gente tem é o seguinte: você tem aqui a sua CPU, seu processador, você tem seus pentes de memória, RAM, DDR3, DDR4, os DDR nervoso com os LED RGB aí, que você gosta do gabinete com case acrílica aí, para você deixar ligado à noite, gamer, fazendo streaming aí de Fortnite. E aí, você vai fazer alguma execução de dado aqui, por exemplo, RGB aqui da FPS, não é RTX 3090 não, tem que ter RGB. E aí você tem aqui sua memória principal, tudo começa aqui onde você vai ter suas instruções. A memória, ela fornece ali a referência do que vai ser passado para a GPU. A GPU, por sua vez, pode executar as coisas aqui e o resultado vai de um lado, vai para o outro. Mas normalmente o que acontece? Vamos por partes. A gente, quando vai executar todo e qualquer processo, a gente pega os nossos dados, como eu mostrei para vocês alguns slides atrás, você vai fazer um processamento vetorial. Você copia ali seus vetores ou matrizes da sua memória para a memória da GPU. Você carregou os dados que ela tem que lidar. Depois, você carrega as instruções que a GPU tem que fazer. Tipo, beleza, eu tenho esses dados. O que é para eu fazer com eles? Então, aí foi o que a gente fez aqui. Deixa eu até aproveitar para voltar alguns slides para vocês entenderem isso aqui. Foi desse cara aqui, por exemplo. Vocês estão vendo que a gente carrega aqui os dados e manda ela executar. Isso aqui são as instruções. Depois copia de volta. O que vocês estão vendo aqui é apenas no esquemático detalhando os blocos da coisa como um todo. Então, a gente copia os dados, manda as instruções, manda executar, então ela vai paralelizar aquilo ali, distribuindo a carga entre os núcleos. Em outras palavras, normalmente, cada thread que você criar ali, a sua aplicação ela pode ser dividida em tantas threads quanto núcleos. Quase que não sai, né? A sua aplicação ela pode ter o número de threads ali, tanto quanto os núcleos o processador tiver. Então, se o processador tiver 1000 núcleos, você pode criar até 1000 threads. Você não pode criar mais threads do que o negócio tem. Você vai ter uma sobrecarga ali, né? Então, você executa em paralelo, acabou, copia o resultado e a vida segue ali com o resultado que você fez. Para quem não lembra, a primeira placa a ter suporte CUDA, como eu falei para vocês, foi lá na série 8. A NVIDIA GeForce 88800 começou com a GTX. O negócio já era um trambolho que ocupava 2 slots ali no gabinete, com as ventoinhas nervosas míticas. Nessa época aqui começou as ondinhas dos RGB, né? E aí, esse cara aqui foi o primeiro que a NVIDIA começou a liberar o suporte de CUDA para você executar códigos nessas placas gráficas. Então, outras placas da família GeForce 8 também tinham suporte a CUDA também, mas a coisa começou com a 8800 GTX. E daí em diante, todas as placas da NVIDIA, a partir da série 8, têm suporte a CUDA. Então, por isso que aqui vai um comentário meu aqui, que é o seguinte: se você tem um notebook, um computador, que tem uma placa gráfica CUDA, uma placa gráfica NVIDIA, é 100% certeza que ela tem suporte a CUDA. Então, para você, pelo menos, começar a se familiarizar com essa tecnologia, você não precisa ter uma NVIDIA Jetson Nano. Você pode usar em seu computador, você pode usar seu notebook, desktop ou afins, para você já começar a se familiarizar.
E aí, vários dos exemplos que eu vou mostrar logo mais aqui, mas na da carruagem com a apresentação, você pode estudar esses exemplos no seu próprio computador, estudar essa tecnologia no seu próprio computador. Então, o benefício disso aqui, o grande as dessa apresentação é que a gente começou com isso nesse trambolho de placa gráfica aqui, né, que precisa até de uma fonte, quase que uma fonte ATX dedicada, só para alimentar esse cara. E hoje a gente chegou num ponto que a gente tem essa mesma tecnologia na palma da mão, que você consegue embarcar, inclusive, num robô. Então, é a grande sacada de você saber lidar com os benefícios dessa tecnologia para sistemas embarcados. Então, a gente tem, hoje, a gente observa muito esse ciclo na computação, que é sempre a gente ter execução de código centralizado e a gente começa a descentralizar. Aí não, aí volta a centralizar, volta a descentralizar, volta a centralizar, descentralizar. Como é que foi isso? Primeiro, a computação concentrada aqui em mainframes. Então, era tudo ali executado no mainframe, você tinha terminais burros que acessavam ali o mainframe para você ter acesso ali ao seu e-mail, seus documentos, suas coisas, mas todo mundo estava ali concentrado no mainframe. Começou a descentralizar porque a gente vem tendo aqui cada qual seu computador. Então, você não tem a computação toda carregada num lugar só. Você tem isso descentralizado, né? Cada um com seu computador, cada um com seus arquivos, cada um com seu domínio, cada um com sua rede, cada um com sua infraestrutura. Você descentralizou. E a gente volta a centralizar de novo hoje, muito com esses recursos aí de computação em nuvem. Oh, perdão, a mosquinha aqui que não tá... Mas, gente, essa... Me deixa em paz aqui, estou fazendo uma palestra, essas mosquinhas. Você volta aqui a centralizar, levando todo o processamento para a computação em nuvem. Por que você está indo para a computação em nuvem? Claro, o negócio está no data center ali onde você não sabe, mas está concentrado num data center, está concentrado num local. A gente hoje está começando a voltar, depois desse movimento para a computação em nuvem, um outro movimento que é a computação em borda ou em neblina. Se vocês ainda não ouviram esse nome de Fog Computing, anotem aí para estudar, porque é uma outra tendência que a computação já está passando também. A computação em borda é onde você começa a levar recursos computacionais para dispositivos que estão na borda da computação. Em outras palavras, é um dos grandes destaques aí da internet das coisas, onde você tem dispositivos com maior poderio computacional para tomar decisão ali na hora. Não depender de mandar um dado para a nuvem, executar algum processo ali, isso voltar e tomar ali alguma ação. Não, o dispositivo às vezes é capaz ali de ele mesmo já tomar alguma ação. Fog Computing é quando você tem intermediários entre os dispositivos de borda e a nuvem. Porque até então você tem aqui, sei lá, pensa no seu celular. Às vezes o seu celular, ele comunica com a Amazon, Google, Microsoft e afins, ou outras aplicações que você tenha. Já, por exemplo, aí, alguns sistemas embarcados ou de automação, você pode ter uma hierarquia de dados entre o dispositivo que está ali executando alguma ação em determinado local, até o dado que ele está transmitindo até chegar no data center, na nuvem ali. Então, passa por outros computadores, outros dispositivos, isso é a computação em neblina. Né? Então, a gente tem a computação, olha só aqui, você tem a computação em nuvem, computação em neblina, computação em borda, né? Eu não sei de onde que os caras tiram esse nome, de onde que eles tiraram a computação em neblina, né? E estava dirigindo de madrugada, de manhãzinha aí no interior aí, meio úmido aí, né? Viu a neblina, pensou no nome dessa coisa aí, né? Só pode. Mas, assim, de todo jeito, é muito bom a gente ter a computação em nuvem, porque a gente tem um poder computacional da nuvem para executar as coisas assim, de uma forma muito mais poderosa do que você faria no seu computador, acredite, por melhor que ele seja. A nuvem sempre vai ser melhor. E você tem ainda a elasticidade da nuvem. Se você precisa de mais recurso, você aloca ali mais máquinas, mais memória, mais disco, mais processador, e a coisa vai aumentando. Não é à toa que, se você assiste hoje Netflix é um serviço de nuvem, está hospedado, se eu não me engano, na Amazon. E é o que torna possível o Netflix aí atender pessoas no mundo inteiro, servindo ali dados em alta resolução, né? E fazendo a provisão desse tipo de serviço, por conta da nuvem. Eles não teriam condição de ter isso num preço competitivo se eles fossem gastar para implantar e manter essa infraestrutura por conta própria, né?
Só que aí tem um porém. A computação em nuvem, ela depende de uma coisinha muito chatinha que vocês devem passar raiva com frequência, chamada internet. Se você perder a internet, acabou. Você não vai ter Netflix, você não vai ter Gmail, você não vai ter YouTube, você não vai ter nada. E para um robô? E para um carro autônomo? Como que ficaria se ele dependesse de ficar constantemente mandando imagens para a nuvem para ter resultado ali se é um semáforo, se é uma placa, se é uma pessoa, uma pomba, uma criança, uma velha, idoso ali, alguma coisa assim? Se ele dependesse de simplesmente ficar ali capturando imagem, mandando para a nuvem para ter o processo e ter o retorno e tomar alguma ação, e de repente está sem internet, acabou. Se acabou a internet ali, o carro vai ficar o quê? Parado? Vai ficar ali estacionado, acostamento, alguma coisa assim? Não tem como. Então, a gente tem que ter dispositivos preparados para operação em modo offline. Porque se você ficar sem internet, você perdeu o serviço, você perdeu o recurso. Então, pensa, por exemplo, aí, se você dependesse da internet para destravar o seu celular por imagem. Aí está sem internet, você não consegue acessar o seu celular. Já teve casos aí de pessoal que usa carro da Tesla, que às vezes destrava o carro pelo celular, porque o cara usa o serviço da Tesla, ele não anda com chave, ele autentica ali pelo celular, o celular fala com a nuvem da Tesla, que manda para o carro o sinal para ele abrir. Só que aí já vi relatos de pessoas que estão ali numa região, estavam dirigindo com o carro, e passaram numa região ali que está sem sinal de celular, aí saiu do carro, foi voltar, não conseguia abrir o carro, o celular, porque estava sem sinal, né? Aí tem uns mecanismos de segurança que você consegue ali usar para abrir o carro depois, tal, mas é uma dor de cabeça depois fazer essas coisas assim, mas estou falando, tipo, a gente sempre tem que pensar como é que é para operar sem internet, né? Aí o Elias comentou que tem o GeForce Now, isso, tem vários serviços agora de computação em nuvem que você aluga placas de vídeo para processamento matemático, mas são serviços bem caros. O custo hora desses serviços aí é na escala de uns bons dólares, porque é um recurso ali, tipo, use sabendo bem o que você quer fazer e com dinheiro em caixa para poder usar esse serviço, né? O Alisson perguntou aqui se tem uma recomendação mínima de CUDA Cores para dar os primeiros passos. Não tem. CUDA Cores, assim, a não ser que você queira fazer mineração de criptomoedas, fica tranquilo. Qualquer que seja a sua placa gráfica aí, você vai poder brincar à vontade, né? Então, você pode dar os primeiros passos aí desde placas simples até essas mais avançadas. Isso não é nenhum impeditivo, tá? Aí, toda essa tensão que a gente tem tido em acelerar recursos computacionais para embarcados é porque, como a gente começa a levar mais autonomia e inteligência para os sistemas que a gente tem interação no nosso dia a dia, como eu falei, o seu veículo, a gente tem hoje coleira de cachorro inteligente, a gente tem hoje aí eletrodomésticos que aprendem com os usuários, a gente tem hoje aí sistema, como eu falei, o sistema ali o sistema que eu estou trabalhando é o Control ID, que reconhece a pessoa, reconhece que é uma pessoa e não uma foto. Você tem que ter execução de algoritmos inteligentes no dispositivo, independente de internet. Porque se você depender da internet, você pode ter problemas como, se a internet estiver lenta, você vai ter aquele serviço lento. Se você tiver sem internet, você não vai ter aquele serviço, ponto. Você não vai ter. Então, a gente tem que ter recursos ali para você poder executar alguma coisa na borda, na edge ali, né? E isso requer que você tenha ali um poder computacional razoável, porque execução de algoritmos de inteligência artificial, eles são matematicamente pesados. Eu não sei quem de vocês já passou pelas disciplinas de inteligência artificial ou já começou a se aventurar em machine learning. O negócio é pesado. Pesado não falando assim em termos de assunto, computacionalmente. Porque exigem processos como, por exemplo, de treinamento, que a gente fala. Então, quando você está rodando igual aqui está um exemplo numa Raspberry Pi, rodando um algoritmo aqui de classificação. Você joga uma foto, ele classifica para você e tenta identificar ali o que é. Em inteligência artificial, todos os classificadores, normalmente trabalham com um grau de confiança. É a mesma coisa como você está olhando o negócio, você às vezes fica na dúvida ali, você está olhando para uma nuvem, você quer saber o formato da nuvem, às vezes a nuvem tem o formato de um peixe, de uma estrela, de uma pessoa, de um carro, você tenta entender o que é aquilo.
parece com isso, mas também parece com aquilo outro, mas parece mais com isso aqui. Isso é normalmente os algoritmos de inteligência artificial. Então, você tem grau de confiança. Então, pegou uma imagem com tantos por cento aqui de confiança e fala, eu acho, com muito mais porcentagem de confiança, que isso aqui é um pinguim rei. Mas também pode ser um gnom, um poodle, com 2% de confiança, né? Então, isso aqui mostra como que isso aqui, o nosso medo da inteligência artificial dominar o mundo, né? Tá achando que isso aqui é um poodle. Mas, brincadeiras à parte, é assim que a gente funciona, não é 100% de certeza. Eu acho que eu nunca vi até hoje qualquer algoritmo de classificação de inteligência artificial que fala ali alguma coisa tipo 100% é um negócio. Não. É sempre um grau de categorias, porque ele sempre vai tender a achar uma correlação entre uma coisa e outra. Mas o importante é que a maior grau de confiança dele tenda para a informação coerente, para a identificação coerente daquele tipo de recurso. Então, hoje, inteligência artificial tem sido muito utilizada aí em identificação de pessoas, nesses veículos autônomos, para você saber ali, aqui tem um veículo na sua frente, uma placa de trânsito, um sinal de trânsito, você saber as faixas que você está ali mantendo o veículo, né? Então, várias dessas coisas ali para você ter um comportamento inteligente. E tudo isso, gente, nada mais é do que a gente tentar transformar a nossa forma de entender e compreender o mundo em representações matemáticas para os computadores seguirem. Isso é inteligência artificial. E quem tiver curiosidade depois de ler história de vários projetos, algoritmos e pesquisa em inteligência artificial, foi sempre pesquisa trabalhada em conjunto entre cientistas da computação e, inclusive, psicólogos e neurocientistas, para entender como que a gente interpreta informação, cria nova informação, faz comparações e levar isso para o meio computacional matemático. E o primeiro chip com CUDA foi a NVIDIA Tegra TK1. Esse foi um chip que, se eu não me engano, vinha com 192 CUDA cores. Tanto é que quando a NVIDIA vendia essa placa por $192, como se quisesse passar a mensagem que você está pagando $1 por núcleo. Então, foi uma placa que começou a consagrar esse meio de embarcados com CUDA. Infelizmente, quando essa placa veio surgir, eu já tinha concluído meu mestrado, eu já tinha andado, já tinha seguido, mas foi ótimo, bacana. Mas eu acho fenomenal essas tecnologias e como que elas começam, então, a mudar a computação, a mudar a tecnologia, né? Porque isso aqui começou, então, a tornar possível você ter realmente esses projetinhos de automação miniaturizados. Porque até então, para alguém ter recursos desses de computação de alto desempenho, vamos supor, um projeto de carro autônomo, a pessoa teria que ter verdadeiramente um computador instalado no carro, um desktop, instalado com essas placas gráficas com suporte CUDA. Eu não estou sendo irônico, mas tinha vários projetos que eu já vi assim, de carros autônomos, que abria ali o porta-mala do carro, eram gabinetes ali com essas placas, para executando ali processamento ali dos sinais ali de lidar, câmeras, estéreo e afins, né? Aí, com isso aqui, você já tem algo muito mais miniaturizado, com um consumo de energia muito menor, e que você consegue executar código ali acelerado na GPU. Você consegue utilizar a GPU para rodar gráfico, ou se você consegue, mas você também consegue usar isso aí para executar código matemático. Eu não sei quem aí tem um Nintendo Switch, mas se você tiver e ele for desbloqueado, tá? Eu não estou sugerindo ou falando para ninguém fazer isso, estou só falando caso você se aventure nessa coisa. O Nintendo Switch, ele tem uma NVIDIA Tegra X1, que é também um chip de alto desempenho da NVIDIA. Inclusive, é o que tornou possível o Switch ter o nível de gráficos que ele tem, né? Quem aí já jogou Zelda Breath of the Wild ou Pokémon Shield e Sword, por exemplo, o negócio tem gráficos ali fantásticos, ou até mesmo The Witcher 3 portado para o Switch. Alguns falam até que ficou melhor até que em outros consoles, porque ele tem ali uma capacidade de gráfico muito bom.
Ele tem um processador aqui de, acho que 8 núcleos, para vocês terem noção, além da placa gráfica NVIDIA, com suporte CUDA. Então, existem alguns hackers aqui na internet que conseguiram fazer o switch rodar Ubuntu, e não só rodar Ubuntu, mas, deixa eu colocar aqui, mas ele ser capaz, por exemplo, de rodar código com CUDA no switch. Então, não só no seu computador, mas ó, aqui, o rapaz hackeou, colocou Ubuntu no videogame e tá rodando aqui CUDA, mostrando aqui a aceleração de execução de código aqui na GPU do console, né? Esses hackzinhos aqui sempre acontecem quando você tem algum videogame que tem um processador muito poderoso, e sempre vai ter gente tentando hackear para poder utilizar esse processador para outras coisas, né? Eu cito, por exemplo, o PlayStation 3, que tinha um IBM Cell, que é um processador muito poderoso. Só que se você fosse comprar ele à parte, acho que o processador chegava a ser quase tão ou mais caro que o próprio videogame, esse IBM Cell lá, né? Aí eu lembro de projetos de pesquisa do exército norte-americano que comprava ali centenas de PlayStation 3 para criar um cluster de processamento de dados usando videogame, só que não para jogar. Eles estão usando o processador, a memória ali do videogame, né? E aqui, no caso, mostrando como usar tudo. E se vocês estão vendo aqui, esse aqui é um exemplo da NVIDIA, que você pode fazer análise de expressões faciais. Olha a velocidade com que o negócio executa, gente. Quase que praticamente não tem delay. Então, se você vê isso em outros exemplos, às vezes você vai ver que o negócio dá umas lagadas, demora. Mas não. Aqui ele consegue perceber orientação facial e às vezes até expressão, né? Porque ele pega pontos que mapeiam a boca, posição do nariz, olho, sobrancelha, né? Que são utilizados para você perceber se a pessoa está séria, sorrindo, franzindo, com o olho aberto, olho fechado. Então, um exemplo para quem quiser se aventurar. Tome cuidado com isso, que desbloquear o aparelho pode te levar a perder a garantia do fabricante. Então, faça isso apenas com consciência e se você realmente quiser se aventurar nisso aí, né? Então, falamos aqui da NVIDIA Tegra TK1, falamos ali do TX1 ali na vida, né? E aí temos aqui alguns sistemas cada vez mais poderosos voltados para computação de alto desempenho embarcados da NVIDIA. O Jetson Nano, que é esse que está aqui na minha mão, ele tem um formato aqui que, se vocês estiverem conseguindo ver aqui meu webcam, a placa, ela é como se fosse uma placa-mãe da NVIDIA Jetson Nano, então tem uma placa base, e aí o módulo, que é o Jetson Nano, ele é como se fosse um computador no formato de um pente de memória. Eu só não vou tirar ele aqui agora, porque está inclusive até parafusado aqui nos suportes aqui do encaixe, vocês estão vendo aqui no webcam. Então, para eu tirar, eu teria que desaparafusar, arrancar, tirar aqui, tem todo um suporte por trás, por conta dessa trambolho de dissipador que o negócio vem aqui, porque ele esquenta um bocado. Eu, inclusive, comprei uma case que vem com ventoinha, que eu coloco aqui para ajudar na dissipação. Mas o interessante aqui é que esse módulo que a NVIDIA está vendendo, ele é um módulo plug and play, né? Você tem uma placa compatível, você simplesmente conecta ela ali, igual você, quem já colocou pente de memória RAM aí no computador, né? Muito parecido. Você pluga ali e beleza, você plugou um módulo computador com chip gráfico, memória aqui e tudo mais, na sua unidade de processamento ali, na sua placa base, enfim. A Jetson Nano consome aqui de 5 a 10 watts, entre aspas, porque eu, na prática, acabei descobrindo que esse cara aqui bebe mais que um Opala 6 volt. Eu precisei comprar uma fonte de 5 volt, 4 ampere para minha placa. Essa placa ela é pequenininha, mas esse negócio que bebe para caralho, esse negócio aqui. 5 a 10 watts. E ela tem um poder de processamento aqui de meio teraflop, ou 500 gigaflops, o que é bastante, se você for parar para pensar em termos aí de embarcados. Aí tem os irmãos muito mais poderosos dela. A Jetson TX1, TX2, que consome de 7 a 15, com certeza é bem mais que isso aqui. É 1.3 tera, e a AGX Xavier, que é de 10 a 30, possivelmente é bem mais que isso aqui, e tem capacidade aqui de 10 teraflops para ponto flutuante 16 bit, a 32 teraflops para cálculo inteiro de 8 bit, né? Aí olha o naipe do preço do negócio.
A Jetson Nano, o módulo, esse modulinho só, ele custa cerca de $129. A NVIDIA, ela meio que banca as estudantes, instituições de ensino a comprar a Jetson Nano Kit, porque esse kit todo, com a Jetson Nano e a placa, sai $99. Ou seja, eu comprar esse kit sai mais barato do que eu comprar o módulo sozinho. Por quê? Não me pergunte. Eles que estão anunciando por esse preço. Se você for comprar o módulo, é isso. Se você for comprar o kit, é mais barato. Então, sai muito mais em conta eu comprar 1 milhão desses kits aqui, desmontar e pegar o módulo para mim, do que comprar um módulo à parte. Mas tudo bem. Aí a Jetson TX2 vale aqui até... Tem modelos, né? Dependendo, acho que configuração de memória, frequência, até $750. E a GX Xavier até $1.100 praticamente. Aí aqui, os focos de mercado, claro. A Jetson Nano para fazer inteligência artificial na borda, você vai tendo mais poder computacional, até máquinas completamente autônomas. Por quê? Esse cara aqui vai ter um poder de processamento aqui tal, X, para poder executar ali algoritmos complexos de deep learning, aprendizado de máquina, e realizar ali uma automação ali mais pesada. R$ 1.770 na NVIDIA Store, se você for comprar oficialmente. Se você for no AliExpress, fica cerca de uns 600, R$ 600. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu já pesquisar aqui, ó, NVIDIA Jetson Nano. Uma RTX vai sair R$ 8.000, né? Vai ser um pouco mais caro, R$ 9.000, R$ 11.000, dependendo. Então, se você for comprar no AliExpress, uma NVIDIA Jetson Nano, você consegue aqui por 630, 650, e está chegando em cerca de 2 semanas no Brasil. Então, ela tá um pouco mais caro que uma Raspberry Pi, mas ela, literalmente, ela é uma placa preta, como se fosse o BOP ali do Capitão Nascimento ali, Tropa de Elite, sabe? Faca na caveira isso aqui. O negócio é brabo mesmo, então, né, faz jus aqui a cor da placa ser preta. E tem até um modelo que é até mais barato, quem aí que às vezes está com um orçamento um pouco mais restrito, eu sei, todo mundo aí está passando os apertos na pandemia, né? Tem uma versão deles que é a versão com 2 GB de memória RAM. Você não vai perder muito, quem está começando a brincar aí, e é uma versão que está custando, pasmem, R$ 380. Isso aqui, no Brasil, posso falar que está mais barato que uma Raspberry Pi 4, se você for comprar aqui. Então, realmente está valendo bem em conta. Os caras já estão postando até os links aqui já. Os caras não estão perdendo tempo, cara. Os caras estão perdendo tempo aí, hein? Aí, essa aqui são alguns exemplos. Tem até uns kitzinhos que vem com câmera, que vem com case de acrílico, umas coisinhas para você começar a brincar, ó. Tem até kit aqui de robótica, os caras fazendo robozinho aqui, ó. Tem uns kits aqui com câmera estéreo. Então, dependendo aqui dos projetos que você vai fazer, tem modelo dessa placa que já vem com conector para 2 câmeras, para você exatamente fazer trabalhos em processamento de vídeo com câmeras estéreo, para você ter noção de profundidade. São projetos muito bacanas. E aí, a Jetson Nano, ela tem a GPU NVIDIA Maxwell com 128 CUDA cores, ou seja, eu posso executar códigos aqui com até 128 threads. Ela tem uma GPU quad-core A57, que é 64 bits, pra vocês terem noção. E tem aqui 4 GB de memória RAM e 16 GB de memória MMC, já no módulo. Ou seja, eu posso ter um cartão de memória adicional, ótimo, mas eu posso usar tudo isso embutido aqui, que já vem preparado e pronto para mim no próprio módulo, tá? Muito bom, muito bom. A placa, para quem for depois se aventurar, às vezes vai aproveitar aí, conseguiu uma graninha extra, tá querendo investir um pouco, começar a montar seu laboratóriozinho aí, seu laboratório de Dexter e tal. Cuidado, porque alguns lugares falam, pega ali uma fonte de 5 volts, 2 amperes. Não. Mas dá para ligar ela pelo USB. Não. Ouve de quem já mexeu. Ouve de quem brincou com esse cara, que brincou bastante, tá? Brincou. Eu já cheguei a brincar tanto com isso aqui que eu já deixei ela rodando dias, processamento paralelo, para ajudar até como é que fala? Em projetos aí para tentar achar a cura do Covid, né?
Vou até abrir aqui para vocês aqui, chama Fold for Covid. Vou mostrar aqui para vocês. Tem um projetinho aqui que você grava uma imagem num cartão de memória e coloca na Jetson Nano para rodar. Aí eles usam o poder computacional da placa como parte de um processamento, de um sistema distribuído que está ajudando a encontrar a cura para COVID-19. Então, quem quiser, que se você tem uma Raspberry Pi, você pode deixar. Às vezes você nem está usando ela, tá aqui um negócio bacana. A Raspberry Pi vai gastar o quê? 15 watts, 20 watts, não dá nem uma lâmpada um negócio desse. Você pode deixar isso aqui rodando como parte desse projeto, onde esse grupo de pesquisa aqui, né, Fold for Covid, eles distribuem essas cargas de processamento que estão analisando a proteína, analisando a cadeia ali do vírus, as coisas do vírus, características do vírus e outras questões ali de pesquisa que eles estão fazendo, entre as várias unidades computacionais espalhadas ao longo do mundo, cada qual executando a sua parcela ali de processamento. Então, se você já participou de algum projeto de sistema distribuído, participou de disciplina de isso, bem mais interessante que minerar dados, isso aqui é salvar vidas. Se você já viu disciplina de sistemas distribuídos, esse é um exemplo real, atual, de sistema distribuído motivado por questão ali da pandemia do Covid. O projeto é aberto, se você quiser ver depois aí como que funciona os sistemas deles aqui para fazer processamento de dados e ligar isso com o Rosetta, projeto Rosetta, né? E aí aqui eles têm suporte às Raspberry Pi e NVIDIA Jetson Nano. Então já deixei a minha aqui rodada há vários dias, fazendo parte desse processo aqui e tudo mais. Esse cara bebe, então você vai precisar de uma fonte boa de 5 volts, 4 ampere, por quê? Se você não está usando nenhum processamento pesado, pela alimentação da USB ou uma fonte razoável, ela vai funcionar bem. Mas aí, você botou ela para fazer algo mais puxado, o chip vai consumir mais energia. E aí, ela pode ter reboots esporádicos, ela pode desligar do nada, pode ter problemas ali. Então, é bom ter uma fonte boa. Tá? E aí, entra a parte legal. Para brincar com CUDA, e essas plataformas embarcadas da plataforma Jetson, a NVIDIA está fornecendo o chamado Jetpack SDK. O Jetpack SDK é toda uma suíte para desenvolvimento de aplicações e soluções para embarcados com CUDA da família Jetson. Então, tem várias aplicações de inteligência artificial, bibliotecas de inteligência artificial, exemplos de aplicações de inteligência artificial. Então, é toda uma suíte para você desenvolver e começar nesse mundo. Então, ele já fornece aqui um sistema operacional, uma imagem aqui pronta. Quem já mexeu com Raspberry Pi, tem ali o Raspbian. Então, a imagem que eles dão como parte do Jetpack, ela é baseada em Debian também. É um Ubuntu da vida, praticamente. Vamos dizer, é um Ubuntu da vida. E tem vários algoritmos aqui de Tensor, que é usado em aprendizado de máquina, redes neurais, o CUDNN, que é Neural Network, de CUDA. Então, tem coisas aqui que são voltadas exclusivamente para aprendizado de máquina e redes neurais. CUDA, propriamente, que é de propósito geral. Então, quando vocês forem ver esse processamento que você leva para a placa gráfica, ele normalmente é abreviado, eu mandei no chat, por GPGPU. Abreviação por General Purpose Graphics Processing Unit. Então, você está levando a execução de código de propósito geral na GPU. Né? Tem aplicações de visão computacional, desenvolvimento e do Deep Stream, que é para soluções de Deep Learning. Então, do Deep Learning é quando você quer levar a coisa, você quer subir o nível ali da coisa, ou alguns podem até falar que é descer o nível, porque o negócio fica tenso, para você fazer aplicações de Deep Learning. Deep Learning, para quem não sabe, é quando você começa a criar sistemas que são capazes de aprender de forma não supervisionada. O que acontece? Só uma pequena breve aulinha desse detalhe de Deep Learning. Quando você tem esses algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e afins, você tem um processo de treinamento. Vamos supor que você quer fazer um sistema que seja capaz de reconhecer pomba. Você alimenta esse sistema com um monte de imagem de pomba, falando que aquilo são imagens de pomba, e outras imagens de pássaros, que você fala que aquilo não são imagens de pássaro.
E você faz ali mais ou menos uma lógica para ele começar a calibrar, a processar. Você observa os resultados, vê que às vezes ele classificou muita coisa que não era pomba como pomba, você ajusta ali alguns coeficientes, pesos, fatores, coisas que você fez na sua lógica, até que ele começa a classificar todo mundo mais próximo possível de pomba do que é pomba e não pomba que não é pomba. Mas você teve que cuidar desse processo. Deep Learning, você tenta fazer ali um sistema que seja capaz de aprender sozinho. Um negócio meio assustador, viu? Então, é como se fosse você aprendendo, às vezes até por inferência. Você pode ter até ali um primeiro passo, mas vamos supor assim, você já sabe o que é vamos imaginar aqui, você já sabe o que é um pássaro. Se você vê uma outra coisa parecida, você vai pensar ali, ó, tem asa, tem pé, tem bico, tem as coisas, tem pena, é pássaro. Então você já vai automaticamente saber classificar que ele é um pássaro também. Só que você fez isso automaticamente. Então, isso é o Deep Learning, por exemplo. E isso, cara, é a cereja do bolo em termos de inteligência artificial. Só que não é qualquer computador que é capaz de fazer isso de forma prática. Depende de fazer um processo ali computacional muito pesado mesmo. Eu falando aqui parece simples, não é? Então, a NVIDIA tem esse carinha chamado SDK Manager. SDK é suíte de desenvolvimento, então você vai na nuvem, tem uma solução deles, né, que você gera para você toda drivers, bibliotecas, ferramentas, onde você consegue baixar, gravar a sua placa e programar ela criando suas aplicações, né? Então, curiosos de plantão, você pode, inclusive, já acessar, baixar essa aplicação no computador e começar a configurar como que você vai querer usar a sua placa, a ferramenta, o que você vai fazer, o que você vai gravar, né? E o Jetpack SDK é interessante porque várias dessas APIs que ele fornece já vem ali com ou exemplos ou documentação que facilita muito você começar a mexer com aquela determinada infraestrutura. Seja mexer com Deep Learning, né, o aprendizado de máquina, seja mexer com visão computacional, seja mexer com sensores, motor, controle ali de drivers e afins, cada qual aqui com seus graus e níveis de aplicação. De cidades inteligentes, fábrica, transporte, saúde, agricultura, né? Eu, por exemplo, já teve gente me procurando querendo fazer projeto que fosse ali, o cara tem uma criação de gado, ele queria fazer um drone que saía percorrendo ali a plantação de gado dele e contando quantas cabeças de gado ele tem, onde que essas cabeças de gado estão. Pensa na complexidade que é fazer um negócio desse. Aí tá ali o drone, primeiro que é o drone saber ir percorrendo toda a fazenda da pessoa, toda a fazenda ali, né? E depois, por imagem, identificar o gado ali no chão, contar o gado e localizar e pontuar isso por onde ele passou, por exemplo, né? Exemplo de aplicações nesse sentido, curiosos aí que depois estiverem pensando em projeto de TCC, projeto de pesquisa, até de mestrado e afins, é uma área aí que chama atenção. Não é à toa, vira e mexe, tem gente me procurando aí para a questão aí de gado, porque na pandemia o preço da carne aumentou, né? Os pecuaristas aí estão rachando de ganhar dinheiro, vendendo galo. Então, o Jetpack SDK, ele tem suporte primariamente para Python e C++, o Jetpack. CUDA é outra coisa. O Jetpack é CUDA também. Só que é um CUDA ali com muito mais recursos para você poder fazer aceleração de processos aqui para recursos aí de internet das coisas, aplicações, saúde, automação, robótica e afins. Tá? Então, não entendo. Então, o Jetpack é muito mais que o CUDA. Atualmente tem Python e C++. Possivelmente vão ter outras aplicações aí, Node.js e afins e tudo mais, né? O objetivo da Microsoft, o objetivo da NVIDIA, com a proposta da Jetson Nano, uma placa que é um cavalo de processamento aqui por, tipo, $99, tá? Que $99 não é o mais barato que se queira. Tá aqui R$600, não é uma placa barata, mas acredite, é muito mais barato que outras soluções que estão por aí, e é um preço muito mais barato do que outras soluções até um tempo atrás. E o objetivo deles é realmente levar inteligência artificial para todos. Isso está nos blogs, meio que a nova cultura de empresa que eles estão adotando, né, os novos objetivos que eles estão adotando.
que é você ter uma sociedade capaz de, uma sociedade que comece, então, a ter condições e estruturas para se familiarizar com inteligência artificial, porque, gente, inteligência artificial veio para ficar. O tópico da palestra foi muito voltado a CUDA, mas eu tenho que falar que se você não tem alguma noção de IA, comece a aprender. Esse negócio de inteligência artificial, ciência de dados e outros recursos que fazem análise inteligente de informação, isso é o diferencial competitivo profissional da manhã, tá? Independente de ser Python, C, C++, você tem que ter os conceitos desses recursos. E da NVIDIA é levar isso de forma a você usar as ferramentas da NVIDIA, seja com NVIDIA Jetson, seja com o seu computador, você começar a aprender inteligência artificial. Em projetos aí que possam fazer reconhecimento de imagem, detecção de objetos, segmentação e afins, projetos como esse aqui, que são utilizados em sistemas de carro autônomo, monitoramento e reconhecimento, por exemplo. Né? E a Raspberry Pi 4, que a gente chegou até a comentar ali no Fold for Covid. A Raspberry Pi 4, ela tem um processador muito bom, só que meio que para ali. Ela tem um processador Cortex A72, que é uma linha de alto desempenho. Então, em termos de CPU, ela é sim muito melhor que a NVIDIA Jetson Nano. O A72 é um processador de muito alto desempenho. Mas em termos de GPU, aí ela fica bem para trás, porque a GPU da NVIDIA Jetson Nano é uma ignorância em forma de chip, né? Memória é a mesma coisa, tem rede, a Raspberry Pi tem até rede sem fio, tem saída a micro HDMI e afins, mas a Jetson Nano, ela até ganha aqui que ela tem 4 USB 3.0, a Raspberry Pi 4 é só 2 USB 3.0, o resto aqui é praticamente igual. A hora da demonstração, infelizmente eu não consegui preparar direito a minha própria apresentação aqui, porque eu estou num período de transição de emprego e minha mesa aqui acabou ficando bagunça, mas eu vou mostrar para vocês aqui e vou mandar esse link, de um canal aqui que eu sigo e recomendo, chamado Jetson Hacks. Aí, esse cara aqui, ele está mostrando aqui uma integração com o Jetpack 4.2 com a Jetson Nano. E ele está mostrando aqui, por exemplo, a execução de um simulador de oceano, usando transformada rápida de Fourier, FFT. Isso rodando na placa. Olha a fluidez com que a simulação acontece, por exemplo. E esses exemplos que vocês estão vendo aqui do Jetpack, que eu estava falando até agora há pouco nos slides, os fontes desses exemplos são abertos. Então, eu quero saber, cara, como que ele fez essa simulação de partícula? Você pode entrar lá, a fonte está aberta, você pode ver todos os códigos, como que jogou isso para GPU, como que fez isso, como que paralelizou, como que renderizou, porque isso aqui é um exemplo muito bacana, porque não é só jogar cálculo para GPU, está usando renderização também de vídeo, para você ver o resultado desse processo que a GPU fez, de forma gráfica. Então, são exemplos muito bacanas, dá para você aprender muita coisa, eles são bem documentados, eu já vasculhei bem esses documentinhos aqui. Então, anúncio, pelo menos a de ciência, né? Já pensou se fosse da Betina? Eu tenho 19 anos, tenho 1 milhão, né? Aqui, acho que ele está renderizando com a TX2, mas eu já executei na minha NVIDIA Jetson Nano, e não ficou muito para trás, não, viu? Ele está executando porque ele acho que é parceiro da NVIDIA, a NVIDIA manda para ele as placas filé, né? Aí ele está renderizando numa outra placa, mas os exemplos são compatíveis. Os meus exemplos aqui também rodam na Jetson Nano, e eu vou te falar, ela não fica muito para trás, não, tá? Inclusive, acho que se eu achar que depois uma outra gravação que eu consegui fazer uma demonstração dessa aqui, depois eu posso mandar para o professor Marcos e compartilhar com vocês. Essa, inclusive, aqui, é uma nuvem de partículas. Também tem os fontes abertos. E também falo para você, na NVIDIA Jetson Nano não ficou nada para trás. Rodou bem. E olha que a minha nem precisou de ter uma ventoinha. Ela já vem com essa bitola de dissipador, mas rodou bem. E aqui, esse cenário, você consegue se mover pelo cenário e você consegue acompanhar essa nuvem de partículas. Esse simulador, você consegue aumentar ou diminuir a quantidade de partículas também. Isso é uma característica bem bacana. De novo, os fontes disponíveis. Aqui acho que é o simulador de explosão, né? Fica até parecendo esses negócios do Big Bang, né? O negócio aumenta ali a entropia, diminui a entropia. Outro simulador aqui de partículas com gravidade, né? Então, você
Tem aqui como se fosse um bloco, aí acho que ele move o bloco aqui, aí cai as partículas, aí vamos ver, ó. Começa. Deixa eu passar aqui mais para frente. O bom aqui desse exemplo que eu estou mandando para vocês e desse vídeo é que ele já deixa bem detalhadinho aqui, até no videozinho aqui do YouTube, onde que estão esses exemplos que ele estão rodando, uma vez que você está com sua placa configurada com o Jetson Pack, o Jetpack. Então, aqui tem uns exemplos até mais hardcore, né? Que é acho que isso aqui deve ser análise de profundidade, eu acho. Você está verificando questão de superfície, profundidade e afins. Você vê que esse vídeo aqui parece ter uma certa profundidade. Aí aqui é bacana também esse exemplinho que mostra como que a CPU está sendo usada. Às vezes você está vendo ali um negócio assim, um processamento aqui mais pesado, e você vê que o uso da CPU não aumenta significativamente. Deixa eu passar aqui para um que ele mostra identificação de carro. Deixa eu passar aqui. Isso. Aqui é como se fosse esses projetos de carro autônomo que você faz reconhecimento de trilhas, linhas e afins e outros objetos. Normalmente eles chamam aqui de Feature Tracker. Você tenta extrair características do seu campo de visão. Normalmente isso é utilizado para você observar movimento de objetos, então para você saber para onde você está se deslocando, objetos estão se deslocando com relação a você, em que posição, como assim adiante. Aí, olha o uso da CPU aqui, do lado. Não está elevado porque o grosso do processamento está sendo jogado para GPU. Esses códigos aqui, alguns deles estão em CUDA, outros estão usando APIs aí de aprendizado de máquina ou bibliotecas aí parceiras da NVIDIA, também com os fontes abertos. Isso é transformada de rua, isso aqui é usado para você observar formas e contornos. Isso às vezes é utilizado para você observar formatos aqui de sinais, também é usado para você observar limites, trilhas e afins. Isso aqui normalmente é o que o computador enxerga quando você está executando esse tipo de algoritmo, né? Não é, além, claro, de outros processos que acontecem por trás. Deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Tem um que é bacana, que é ele está identificando o veículo mesmo como objeto. E o uso da CPU sempre aqui embaixo, olha, nunca passando 50%. Às vezes ele dá uma aumentada quando está tendo transferência de dado, mas depois dá uma estabilizada assim, que a coisa já está correndo melhor. Esse é um exemplo muito bacana de coisas que a gente pode fazer com essas placas gráficas. Estabilização de imagem. Às vezes aparece assim, que a pessoa tem Parkinson ali, né? Mas você consegue estabilizar isso por software. A imagem fica bem mais estável. Esse que eu queria mostrar. Dinamicamente, você consegue selecionar um objeto na imagem e ele consegue rastrear esse objeto ao longo da imagem. Então, você pode selecionar aqui, eu quero rastrear esse cara, e ele sai mexendo com isso. Exemplo desse tipo de algoritmo de rastreamento de objeto dinâmico, que ele aprendeu que esse objeto que ele tem que identificar e seguir, são esses drones modernos, que o cara quer que vai fazer ali uma trilha de bike, e ele quer que o drone saia filmando ele automaticamente. Então, esses drones modernos, o cara vai ali no aplicativo do drone, o drone já está ali no ar, ele marca ele na tela para me seguir como objeto e coloca o drone para ele seguir. E o drone vai usando os sensores dele, mas vai seguindo ali a pessoa. É exemplo disso aqui também. Legal. Outra aqui de estimação de movimento. Né? Isso aqui é bacana, até para você ver a direção de pessoas. Alguns aqui, se você tem reconhecimento de pessoas, você pode fazer isso também para monitoramento e distanciamento social. O Jetson Rex, ele vai ter bastante material sobre uso de visão computacional e aprendizado de máquina nessas placas da NVIDIA. Então, já mandei o link para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, acompanhem outros vídeos dele. Ele tem muito material bacana sobre usar e configurar
essa placa para fazer isso. Beleza. E aí, a NVIDIA ela também tem suporte com o ROS. O ROS, para quem nunca ouviu, é um framework para robótica. A despeito do nome ser Robotic Operating System, não é um sistema operacional, é um framework que você cria nós, tem uma entidade mestre ali que configura os outros componentes e você tem um nó ali que é sensor, motor, atuador, rádio, câmera e afins, e eles comunicam com um avançado sistema de mensagem para ter ali a fluidez, quase que tempo real, ou praticamente tempo real ali entre os mecanismos do sistema. Então, é uma área que eu recomendo vocês verem. E a NVIDIA tem vários casos de estudo de caso do ROS em aplicações aqui de robótica com visão computacional. Já passei para vocês esse canalzinho aí do Jetson Hacks, e aí fica também aqui o convite, deixa eu até mandar o link aqui do Fold for Covid, para quem tem aí quem tem uma Raspberry Pi, quem tem aí uma Jetson Nano, alguma coisa assim, se você quiser até contribuir para o projeto, seguir os tutoriais aqui, gravar seu cartão de memória, plugar ali na placa para você ajudar o processamento distribuído para a pesquisa da cura do Covid-19. É muito bom. As recomendações aqui, antes de eu finalizar para perguntas e respostas. Sei que a gente está chegando no nosso horário aqui, mas a gente puxa mais uns minutinhos só para responder as perguntinhas de vocês. Tem livros aqui de visão computacional, OpenCV4, na PacketPub. Você consegue pegar aí depois. Acho que ainda deve estar de graça. É um livro que faz parte da suíte de livros gratuitos deles. A gente falou muito de internet das coisas. Então, tem livros aqui que você pode pegar para se ambientar também nesse cenário, entender como implementar, utilizar, desenvolver soluções de internet das coisas. E a NVIDIA tem um acervo de livros e materiais para você estudar e se aprofundar em CUDA também. Então, a NVIDIA, eles querem ganhar dinheiro com chip, com placa, com coisa. Então, eles vão te dar bastante material aí para você estudar e usufruir desses recursos que eles estão provendo. Então, tem bastante livro aqui de introdução, exemplos e outras coisas aqui que você pode pegar. Então, beleza, gente? Eu acho que foi isso. Muito obrigado aí pela atenção dos senhores nessa calorosa quarta-feira à noite. E abro agora aqui para as perguntas. Mandem aí o que vocês têm para perguntar. Bom, pessoal, agora, como diz o professor André, vocês fiquem à vontade para perguntar, e o André monitora de um lado aí o chat, eu monitoro de cabeça, não escapa nenhuma pergunta, né? Exato. Algumas eu já fui respondendo aí ao longo da apresentação, que eu conseguia vendo aqui. Né? Ô, Yuri, obrigado. Fico muito agradecido. Obrigado também, Oliver. Por isso que o André está sempre na minha lista de convidados aí. Obrigado demais. Pessoal, qualquer pergunta técnica aí, fiquem à vontade, tá? Sem problema. Ô, André, essa plaquinha mais barata que tem lá no AliExpress de 300 e poucos reais, dá para começar por lá então, né? Dá perfeitamente. Já tem vários vídeos até no YouTube dos caras fazendo estudo, assim, ela é mais que suficiente. O preço é extremamente convidativo e já é um ponto de partida para começar com esses projetos, sem sombra de dúvida. Eu vou dar uma olhadinha nessa mais barata aí para... antigamente o AliExpress era 3 meses para chegar, não sei como é que tá hoje, né? Tá 2 semanas. Aí, agora eu vou dar um nó, já que vocês não estão fazendo perguntas, eu vou dar um nó na cabeça de vocês, então. Se preparem. A gente tem falado muito eu estou falando para vocês aqui das GPUs embarcadas, né? Tipo da NVIDIA, Jetson, você está falando aí da AliExpress. Eu, recentemente, pedi para mim, chegou da China, uma série de placas agora que vem com NPU. É chamado de Neural Processing Unit.
A demanda por esses recursos aí de processamento, de aprendizado de máquina, inteligência artificial, já está tão elevado, que aí agora a gente está tendo chips e arquiteturas que são voltados para aprendizado de máquina e inteligência artificial. Aí uma das que chegou para mim aqui recentemente, que eu comprei na AliExpress, chegou em 2 semanas, tá? Foi a Rockchip N10. Ela tem um processador, ela também parece bastante a NVIDIA Jetson Nano, parece bastante. Olha o trambolho de dissipador que ela tem também. Aí ela tem uma GPU embarcada muito boa, mas ela tem, além da GPU, ela tem um outro coprocessador ainda, voltado para a execução de algoritmos de aprendizado de máquina. Se esse cara aqui, se eu não me engano, acho que a NPU dele executa até 2 teraprocessing, até 2 tera operações. Isso mesmo, eu estou traduzindo aqui, que é TOPS, Tera Operations. Então, aqui, eu estava falando de CUDA para vocês. A tendência agora, gente, é os chips virem com NPU, que é você ter aceleradores ali voltados para IA. Olha que maluco. Uma coisa aí tava falando. Falando, eu pedi isso aqui eu pedi a AliExpress, chegou 2 semaninhas para mim. Não fui taxado. Isso que eu ia perguntar. Você já deu sorte já, né? Dei, mas eu resolvi arriscar. Eu quis ver, eu vi uns amigos meus comprando, aí eu fiquei assim, será que vai, cara? Acho que eu vou pedir também, vamos aí, né? Vamos na fé, vamos na coragem. E foi. Aí, deixa eu ver aqui, os rapazes aqui estão perguntando. Aqueles exemplos, obrigado aí pelos elogios, viu, gente? Eu fico muito agradecido, motiva aí a gente continuar com o trabalho, né? Aqueles exemplos que fez simulação, ele renderiza na placa também, ou pelo PC dele? Leonardo, aquele ele está renderizando na plaquinha. Eu já fiz isso aqui no meu computador, eu tenho placa de captura. Aí a plaquinha, ela tem um HDMI dela ali que solta a saída, tal como você plugaria seu computador na TV, no monitor, alguma coisa assim. Aí ele ligou a NVIDIA numa placa de captura para ele poder fazer aquela gravação no YouTube, etc. assim, mas aquela tela é da plaquinha. Isso, Elias, é unidade de processamento neural. Pode chamar por NPU, é isso mesmo também. Para aplicação de automação em geral, o Raspberry Pi da vida está mais que suficiente. É só quando você começa a ter execução de códigos mais complexos, né? Aí, às vezes, você tem que paralisar a coisa mais do que 4 núcleos, às vezes o código começa ali a engasgar já, então aí, às vezes, dependendo da aplicação, o Raspberry Pi talvez não seja ali mais tão suficiente. Aqui, ó, uma que chegou para mim também foi a CADAS 23, professor Marcos. Ela também é uma que tem NPU, Neural Processing Unit. Aí aqui está um exemplo dela executando um algoritmo classificador com a NPU. Aí essa aqui, ela é até mais ignorante, porque a NPU dela executa até 5 teraoperações por segundo. E aí, o classificador dela aqui, sendo capaz de identificar vários objetos diferentes numa mesma imagem. Então, teclado, copo, mouse, celular e afins. Um negócio, assim, fantástico. Essa plaquinha aqui, ela é praticamente do tamanho de uma Raspberry Pi também. E essas placas necessitam de sistema operacional embarcado? Sim. Essa aqui, ela roda Linux, por exemplo. E aí, no Linux, você é capaz de carregar ali, configurar a unidade NPU e interagir com ela ali de forma a você poder enviar e receber dados. Então, tudo que eu falei para vocês até agora há pouco, que você faz ali, o setup, executa e configura, que se aplica para GPU, é a mesma coisa que acontece para as NPUs também. A diferença é que as NPUs, elas são totalmente voltadas para inteligência artificial, para aprendizado de máquina. Então, não é uma coisa que você faz ali para minerar Bitcoin. GPUs eu vou fazer isso. O NPU não serve para isso. O NPU serve para esses exemplos aqui. Você roda ali um algoritmo ali que você está reconhecendo placa, reconhecendo objeto. Deixa eu ver se tem um outro exemplinho aqui mais para frente. Acho que esse pessoal aqui está mostrando o setup
do ambiente de desenvolvimento para rede neural aqui, ó. Deixa eu passar mais para frente. Aqui, ó. Eu quero ver fotinho, eu quero ver imagens. Quero ver imagens. Cadê? Isso, aqui eles estão mostrando as ferramentas que você faz isso para poder classificar, tipo, caminhão, bicicleta, cachorro e afins. É isso que roda na NPU. Então, vou montar um sistema, por exemplo, um veículo autônomo. Poderia usar uma NPU para identificar carros à frente, uma Jetson Nano com outra finalidade e um supervisório para receber informação das duas placas, né? Poderia. NPU seria um ótimo aliado nesse tipo de cenário. Aí está perguntando aqui, para usar uma placa dessa em protótipo, precisa de uma CPU junto ou existem aplicações? Essa placa aqui, ela já tem a CPU. Então, todas essas que eu estou mostrando para vocês, ela já tem tudo. Tem tudo ali já. A CPU roda tudo ali, ela é completinha. E a saída dela serial teria CAN, por exemplo, uma coisa assim, para a área automobilística? Aí você teria que usar acessório. Algumas aqui você teria que usar acessórios. Então, essa aqui, por exemplo, ela tem bastante coisa, mas esses recursos aí mais de automação, interface de comunicação para automação, já elas não tem, não. Mas é um negócio bacana. Roda Linux. A Cadas roda Linux. Eu peguei, a que eu estava comentando para vocês foi essa aqui que eu estava mostrando agora há pouco, é Rock PN10, roda Linux também. Inclusive, eu estou com Debian instalado nessa minha aqui. Então, todas elas têm isso. E além de ter a GPU e o processador, deixa eu ver se eu acho o esquemático desse cara aqui, é o A311B. Deixa eu ver se mostra alguma coisa. Essa Cadas, essa foi cara. Essa aqui eu paguei uns R$700. Essa aqui foi cara. A Cadas, aqui é o esquemáticozinho dela, não sei se vocês estão vendo a minha tela. Ela tem 6 núcleos ARM para rodar Linux, não é nem 4, 6. Ela tem uma GPU ARM, Mali também aqui, que é bem violenta também. E ela tem a NPU também. Então, ela tem CPU, GPU e NPU. Essa bicha, cara, é ignorante. Mas tirando a proposta, ela seria inferior a Jetson Nano. A proposta é outra, eu sei, mas em termos de processamento, ela fica inferior à GPU. Em termos assim, de processamento, eu não diria que seria inferior, eu diria que assim, a GPU, você pode fazer o que você quiser ali de processamento matemático. Para NPU, se você está com o propósito de fazer coisa ali voltada a conhecimento de pessoa, de carro, de linha, de objeto, é uma proposta mais interessante porque ela tem a chance de ser muito mais rápida nesse sentido. Para você. Entendi. Então, aproveitei essa deixa para falar para vocês aqui, porque é uma tendência. Eu peguei recentemente, eu estou estudando ainda, então isso aqui é informação bem fresca que eu estou compartilhando com vocês. Então, estou estudando as que eu peguei aqui, comprei para eu estudar, e quem sabe logo mais tem material para compartilhar nesse sentido também, né? Normalmente essas placas são protótipos, e quando você vai fazer produto, você compra o chip e faz um layout de placa dedicado. A Cadas daria para você colocar num produto. A Cadas, inclusive, ela tem até a case que eles fazem de proteção, ventoinha, dissipador, um monte de coisa. A Cadas daria. A Rock Pi já seria mais prototipação, como o pessoal gosta de falar, maker. Né? Beleza. Aqui, a NVIDIA, a Seed Studio, eu estava falando para vocês que a Jetson Nano, ela é um modo Lean, né? Tem a placa base aqui, que você encaixa e usa, né? Mas a placa mesmo, ela é um modo Lean. Na Seed Studio, eles vendem uma placa adaptadora que você consegue encaixar várias Jetson Nano para você fazer um mini cluster.
Inclusive, tem um até que é fechado com ventoinha. Isso aqui você encaixa vários blocos. E tem aqui um que fica aberto para você ver como que seria aqui 4 placas dessa. Então, você tem literalmente, num espacinho, você tem um mini cluster. Já dá para montar rig de mineração de Bitcoin já. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi bastante coisinha aqui interessante muita coisa nova aí, bem estado da arte, até para mim. Então, coisa bem bacana. Eu ainda estou trabalhando com ARM aqui, o ARM, eu vejo essas coisas aí, isso aí está anos-luz do nível que eu estou, né? A coisa muda muito rápido, né? Muda. Eu comecei com o ESP32 ano passado. Quando você falou do ESP32 numa palestra sua, eu comprei o ESP e comecei a trabalhar. Agora já vou atrás de Jetson Nano. Opa, vamos que vamos. O negócio muda muito rápido, nossa. Muda muito rápido mesmo. E o mais importante é saber os nichos de aplicação disso aí, né? Para você também não ficar investindo numa coisa que talvez você nunca vai mexer também, não adianta nada, né? Não. A Jetson, ela é de propósito geral, então você pode usar ela ali para fazer, igual a gente estava exemplificando aqui, tipo, o cálculo ali do proteína, da cadeia nucleica ali do COVID, a mineração de Bitcoin, porque você tem uma GPU de propósito geral. A NPU, ela já é ali, por exemplo, sei lá, eu quero fazer um negócio que reconhece carro, faixa de trânsito e sinais de trânsito. Ela tem uma chance já, por ser um hardware dedicado para isso, então ela tem a chance ali de ter uma performance consideravelmente melhor, né? Para quem quer começar, eu recomendaria Jetson Nano. Leonardo perguntou. A Cadas tá coisa muito nova ainda, você vai tomar muito murro em ponta de faca. É um negócio muito bacana. Por escadinha, seria Jetson, depois escadas. Se eu fosse falar uma escada. E a Jetson Nano com Python, dá para programar tudo com Python? Ou se dá, você já brincou com Jupyter Notebook? Deixa eu ver aqui, ó. Esse Jupyter Notebook, ele é uma plataforminha que você pode usar para executar algoritmos aí de Python e chamadas aqui para executar funções, captura de quadro de vídeo, executar várias coisas. O bacana do Jupyter Notebook é que dá para você executar ele até no navegador. E, se eu não estiver enganado, acho que dá para você instalar isso, né, de NVIDIA Jetson Nano e trabalhar com ele, né, trabalhar ali. Então, tem até alguns exemplinhos, eu acho, para fazer isso. Deixa eu ver, acho que é isso aqui, ó. Aqui, esse Jupyter Lab, ele está sendo muito utilizado atualmente para fazer brincadeiras aí usando Python para data science. Então, vamos supor que você quer usar a NVIDIA Jetson Nano para fazer, sei lá, mineração de dados, para você fazer ali análise de uma sequência de imagens. Então, você poderia usar esse Jupyter Notebook. Se vocês não conhecem, eu recomendo. É muito bacana. Eu já trabalhei com ele já. É uma interface de desenvolvimento que você acessa pelo navegador, praticamente, e você pode ir desenvolvendo código em Python, trabalhando com dados, estruturas de dados, criando gráficos e afins, muito bacana. E NVIDIA Jetson Nano suporta isso. Mas você precisa ter a plaquinha, isso não é um simulador, não, né? Não, isso aqui é real, mas também seu computador suporta. O Jupyter Notebook, eu já tive ele instalado no meu próprio computador. Então, você pode ter esse aqui instalado no local para você também fazer estudo e desenvolvimento. Ok. Jupyter Notebook. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta para o professor André? Bom, aqui pelo meu relógio são 10h47. Se não tiver mais pergunta, eu vou agradecer o André pela presença, pela colaboração, mais uma vez, já há vários anos que ele nos brinda com essas palestras. Obrigado. E
E em nome aí da FHO dos organizadores do 16º Congresso Científico, deixar aí realmente nossos sinceros agradecimentos ao professor André e ao pessoal que nos acompanhou até esse momento. Temos aqui a presença do professor Marcos Mauro, da UTFPR, que também está acompanhando a palestra, tá? Que é da área de automobilística, trabalha com sistemas embarcados também. Legal. Então, nós temos aí um seleto grupo aí acompanhando uma aula magra aí do professor André. Obrigado. Nós agradecemos. Então, isso, senhores. Muito obrigado aí. Vê que estão em 30 pessoas até agora. A galera tá antenada mesmo. Muito obrigado pela atenção. E quem sabe nos vemos aí numa próxima. Ok, André, muito obrigado, hein? Obrigadão, hein? Obrigado, senhores.